Olá, pessoal. Seja bem-vindo ao nosso espaço, nosso canal. Eu, Murilo, juntamente da minha parceira Carol, agradecemos o carinho de vocês, a presença aqui, curtindo, compartilhando o nosso canal. Hoje com um convidado especialíssimo, já a gente vai apresentar, mas para a gente é um motivo de grande satisfação esse momento aqui hoje, não é isso, Carol? É isso mesmo. Hoje é um dia muito especial. Nós temos um convidado aqui que, além de um excelente profissional, é uma excelente pessoa também, um amigo que ficou no nosso coração. Então, a gente vai ouvir grandes contribuições hoje de um assunto aqui que serve para todos nós. Com certeza, a gente vai ter um dia muito especial. Mas antes disso, se inscrevam no nosso canal, curtam, né? Ative o sininho. E a gente segue aqui com o nosso segundo episódio, muito especial hoje, com o nosso grande convidado. Riquíssimo, então, né? Um momento riquíssimo hoje que nós teremos. Como a Carol bem disse, um grande profissional, uma grande pessoa, que nós tivemos a satisfação não só de atuarmos em parceria, né? Conhecemos numa mesa ali profissional, mas também numa mesa dentro de casa, se tornando um amigo. Então é um motivo de grande satisfação para nós hoje. Temos aqui conosco Marcelo Becker. Ah, que satisfação, Becker. Obrigado, tá? A gente já te agradece aí. Sabemos da sua agenda super lotada, riquíssima, que tem de compromissos aí, viagens, enfim, e conseguiu aí um espaço para estar aqui conosco, é um motivo de grande satisfação. Já eu, em nome, e a Carol aqui, a gente te agradece muito esse momento e vai ser uma grande contribuição para todos que estão nos assistindo. A gente falar aqui e abordar vários assuntos, mas brigadão, viu, pela sua presença. Eu que sou agradecido pelo convite, né, e por essa relação que a gente construiu ao longo do tempo. Realmente começou como profissional, depois se estendeu. E esse é um grande exemplo de que as nossas vidas profissionais, elas podem e devem, muitas vezes, serem construídos laços que vão para a vida toda. E eu acho que isso é construído ao longo da relação de confiança, da relação de respeito. Enfim, eu estou muito alegre e contente de estar aqui com vocês. Nós pensamos, né, no nosso segundo episódio, que o primeiro episódio foi mais a gente, né, eu e o Murilo, nos apresentando, falando da nossa história, da nossa vida. E o segundo, que na verdade seria o primeiro convidado, né, a gente pensou, a gente precisa achar uma pessoa muito especial para esse momento, para esse, não só pensando no Show Te Falar, mas também pensando nas nossas vidas profissionais, né, Becker? Vou te chamar de Becker, né? Marcelo claro. Becker, mas a vida toda eu chamei de Becker. O nome de guerra é Becker, é isso aí. Até porque quando eu estava na escola tinha 5 Marcelos, então era todo mundo pelo sobrenome e ficou desde pequeno como Becker, né? Show. Bom, então, Becker, desculpa. Vamos lá. Não, só complementando o que a gente pensou logo nessa pessoa especial e veio, né, nós dois juntos aqui, Marcelo Becker. Becker veio e foi do coração mesmo. A gente pensou numa pessoa que é um excelente profissional, a gente sabe da tua bagagem e a gente tem muita história para contar hoje aqui. Então, certamente a gente vai ter conteúdos importantes, né, para a vida profissional, mas também histórias que a gente conviveu juntos, né? Nós três, que a gente conviveu aí em mesas de trabalho, em reuniões, e a gente conseguiu ter uma admiração pelo teu trabalho, pela tua pessoa. Então, hoje, para nós, além do conteúdo que vai ser importante, a gente também te admira muito e nada melhor que ter o Becker hoje no nosso segundo episódio. Sem palavras. E te conhecer, né, Becker? Se a gente se propõe a bater papo, quem está nos assistindo, quem está ouvindo, saber quem é o Becker, né? De onde veio, por que está sentado aqui hoje conosco e de onde traz toda essa bagagem, né? Fala pra gente da sua origem, de onde vem o Becker, de onde nasceu todo esse perfil aí de liderança, de gestão que é exemplar, né? Até mesmo que o Becker, não sei se você sabe, né? Eu sei disso, mas ele foi jogador do Grêmio, era cabeludo, né? Conta isso aí pra gente. Jogou futebol, que história é essa, Becker? É verdade, acho que foi um dos grandes estímulos que eu tive para a liderança foi através do esporte, né? Eu nadei, joguei vôlei, joguei basquete, mas futebol era uma paixão. E jogava tanto na escola, nas seleções, eu entrei no Grêmio com 11 anos de idade, 9 anos de idade,
Saí de lá com 19, 20 anos, quando estava entrando no profissional. Foram momentos muito lindos, muito, 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 porque lá foi um aprendizado que o esporte traz para todos nós, que foi muito incentivado dentro da minha família pela minha mãe, de que vem muito com disciplina. E disciplina está presente no nosso dia a dia profissionalmente. Então, eu costumo dizer que aqueles que exerceram uma atividade esportiva durante a sua juventude, ou que exercem no momento atual, pós-juventude, e conseguem trabalhar com essa disciplina, eles se dão melhor profissionalmente. Porque é algo até que a gente vai conversar sobre isso, a questão da disciplina, né? Para colocar em prática tudo. Mas foi uma passagem muito legal, fiz grandes amizades, eu joguei no Juventude também, Caxias do Sul. Fez gols também, velho? Pô, fiz gol em Grenal, tem história. Não segui adiante porque eu resolvi estudar na época, né? Eu tive uma lesão com 19, 20 anos e foi na época que eu passei na faculdade e acabei largando o futebol de campo, né? Depois fui convidado para jogar futebol de salão no Grêmio. Aí joguei porque aí não precisava treinar todos os dias, a gente treinava à noite, viajava menos, né? Sim. E joguei numa época bárbara que o Grêmio tinha um dos melhores times de futebol de salão do Brasil. Nosso falecido, querido e mestre, professor Barata, que era o nosso treinador, depois era o goleiro do time. Eu era menor, né? E aí foi meu treinador, meu professor de educação física também no Colégio Rosário. Olha aí, tá vendo? Eu tenho certeza que você não sabia desse. Não, além de não saber desses detalhes, né? É um ponto bem importante, Becker, que tu falaste agora, a questão da disciplina, que a gente conversa também lá em casa. Hoje as meninas e o Joaquim, né? Todos fazem uma atividade física, muito a gente pensando nessa questão aí do futuro, né? Não, claro, pensando na saúde deles, que é importante também, mas pensando nessa questão da disciplina, o Joaquim começou agora com 3 anos a fazer jiu-jitsu, então eu acho que tem tudo a ver, sim, né? O futuro das nossas crianças, pensando já lá atrás, né, de como a gente vai tocar a vida deles, né? Então, muito bom. E o esporte não é só a disciplina, né? Porque ele vai te trazer uma série de pontos a serem desenvolvidos, como, por exemplo, trabalho em equipe, né? A gente conseguir identificar os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes, onde a gente consegue desenvolver algumas coisas, onde a gente consegue enxergar o companheiro, onde ele é mais habilidoso, sim, onde ele pode, eu posso me encaixar. O esporte nos traz a parte do fracasso. Os líderes não gostam muito de falar sobre fracasso, todo mundo gosta de falar sobre sucesso, sobre aquelas coisas que eu fui bem. E esquecem que o grande ponto, na minha opinião, é que a gente atinge o sucesso através de muitos pequenos fracassos, que nos trazem aprendizado, nos trazem resiliência e fazem com que a gente possa alavancar a nossa carreira, o nosso talento no esporte, por exemplo, né? Então, esse é outro ponto que o esporte nos traz. Eu sou apaixonado pela prática esportiva, independente qual seja, né? Seja um esporte em equipe, seja um esporte individual, as crianças, adolescentes têm muito, muito a ganhar com a prática esportiva. Ah, com certeza. Tá vendo, pessoal? Eu avisei que hoje seria... O negócio aqui é diferenciado. Tu sabe que eu me lembro porque assim, a minha mãe, nós somos 5 filhos. A minha mãe e professora. Então ela dava aula num turno e ela enlouquecia, porque tinha 2 filhos que estudavam num turno, 3 estudavam no outro. Um jogava basquete no União, o outro jogava futebol no Grêmio, o outro nadava em outro clube, e ela saía de um lugar para o outro para carregar os filhos no turno em que ela tinha disponível. Mas ela sempre estimulou, incentivadora, levava. Olha, tem histórias, nós ficaríamos há um bom tempo. E isso parte de casa, né? Parte da família ter esse estímulo todo também. E você citou, Becker, que deixou ali o futebol para estudar. Esse estudar já era faculdade? Sim. Sim. Tá, um ingresso na faculdade. Qual foi o curso ali? Olha que história legal, né? Eu sempre fazia educação física e meu sonho era ser um médico desportista. Então, eu passei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 7º lugar,
com média para entrar na medicina, mas naquela época, muito jovem, eu tinha receio de não passar na medicina na URGS e ficar sem fazer nada. Então, eu coloquei a medicina na PUC. E eu passei na URGS, aquela época é longe, né? Porque parece que a gente está muito distante. O vestibular da PUC era 2, 3 semanas depois que saiu o listão da URGS. E eu sofri um acidente e acabei não fazendo o vestibular de medicina. Fiz educação física até o último semestre, onde eu conheci a minha atual esposa, né? Estamos casados há 30 anos. Opa. Dá uma emoçãozinha até. Mas eu larguei a educação física, porque eu comecei a fazer também administração de empresas, comecei também a fazer direito. Eu queria tudo com 19, 20 anos. Esse é um outro ponto que a gente precisa ter, e nós vamos falar um pouquinho, que é sobre foco, né? Se você não tiver foco, você, por maior talentoso que seja, você se dispersa. E no momento que você se dispersa, seus objetivos ficam mais distantes. Então, é algo que eu aprendi na vivência do dia a dia e acabei me formando depois em administração de empresas, em ênfase em gestão comercial. Fui fazer uma especialização me preparando para ser um gestor e docente em universidades, né, nas faculdades. E depois eu fiz um MBA stricto sensu na Universidade Federal em mestrado em administração de empresa internacional, e preparando para um mestrado internacional também da URGS. Então, olha aí. Não, já tem uma bagagem significativa. Começou a gestão, na verdade, lá na época quando criança. Né? Só que mais me despertou, Carol, foi... Eu estudava no Colégio Rosário e eu fui eleito presidente do Grêmio Estudantil junto com outro colega. Eu era um cara muito tímido. Eu conto às vezes em palestra isso. E apesar de ter carisma e ter liderança, eu tinha muita vergonha de falar em público. Era um problema na época. E eu nunca vou me esquecer, porque naquela época o Rosário tinha em torno de uns 5 mil alunos, tinha aquele pátio enorme, gigante, né, com os andares em volta. E a abertura do ano letivo, falava o diretor, o reitor, falavam as pessoas que tinham algum cargo lá, o coordenador de curso, e chamaram o presidente do Grêmio Estudantil para falar. Eu era muito novo, tinha 15, 16 anos. E quando eu me deparei no primeiro andar da escola, olhando para o público, né, que eram os meus colegas, do primeiro grau, segundo grau, tudo, cara, uma galera, todo mundo enfileirado, naquela época se cantava o hino nacional. Eu me arrepiei e não sabia o que falar. Travou. Eu travei, simplesmente eu travei. E aí o coordenador Hilário Bassotto, um grande professor, um grande mestre, né? Ele disse assim, fala, Becker. Eu nunca vou me esquecer. Eu digo, fala qualquer coisa. E eu não conseguia falar. E aí começou as pessoas, os alunos, né, mais próximos de mim, que estavam ali na frente, Becker. Aquilo me deu um arrepio e eu comecei a falar e não parei mais. E aí eu me recordo que o Hilário me disse assim, tu já falou demais. Precisamos dar continuidade à cerimônia. Né? Então acho que ali foi o primeiro estímulo a falar em público e poder deslanchar. Hein? Já veio ali um perfil ali de fala em público, de liderança. Como surgiu, Beck? Eu tenho assim, muito uma questão, assim, é uma opinião, né? É um conceito meu da gestão versus liderança. Você que é um cara que sempre atuou muito com gestão de pessoas, liderança humanizada, enfim. Como que hoje a gente enxerga a diferenciação da gestão para a liderança? Eu vou dizer assim, gestor, muitos são, até mesmo dentro de casa, né? Gestão do supermercado, a gestão dos compromissos do filho, se fez o tema, se não fez, os horários que tem consulta, enfim, a gente faz uma gestão familiar. É um dos milhares de exemplos de gestão. E a diferenciação da liderança. É um conceito que se prepara para ser um líder, é nato, já nasce com perfis de liderança. Como que você se enxerga nesse meio e como trabalha essa diferenciação de... Você é formador de gestores também, então, gestão e liderança, para a gente entender esse conceito, bem, na tua opinião. Né? Esse é bem interessante, porque eu tenho alguns estudos meus
e de aprendizado, né, vivenciados, eu costumo dizer o seguinte: todo mundo tem a sua parte de liderança. Alguns já nascem com algum talento, mas é possível sempre desenvolver, através de treinamento, conhecimento, estímulos e tudo mais. E eu separo essa história de gestor de líder. Dentre alguns dos pontos que eu pesquisei, vivenciei, aprendi, eu entendo que liderança é um papel do gestor. Para mim, o gestor, ele engloba 3 grandes papéis. E você pode fazer em equipe numa empresa, numa organização, numa corporação, seja público, seja privada, mas você faz no seu dia a dia, com a sua família e consigo mesmo. Tá? Então, para mim, o gestor, ele tem 3 grandes papéis. Um deles é o de liderança, que é onde ele faz o alinhamento das pessoas, seja na sua família, seja na sua organização, onde ele direciona os valores, os princípios, seja da organização, seja da sua família, do seu ambiente, né? Enfim, ele é responsável por influenciar as pessoas. Para mim, esse é um dos papéis do gestor. Um segundo papel, e a gente confunde muito com cargo, na minha visão, que é o de gerente. Então tem o gerente disso, gerente daquilo. O gerente nada mais é do que um papel de gestor. O gerente é responsável pelos piores momentos, digamos assim, porque é quem tem que tomar decisões. Ou seja, ele aloca os recursos financeiros, materiais, humanos, né? Ele é o tomador de grandes decisões, então normalmente ele vai satisfazer alguns, não satisfazer a outros, porque é importante tomar uma decisão e nem sempre agrada a todos. E o terceiro papel para mim, para formar um gestor, é o de coach, que é aquele que realmente vai desenvolver as pessoas. Aquele que direciona pelo melhor caminho, mostrando o melhor caminho. Tem hoje coach, mentor, nem vamos entrar nesse detalhe, né? Mas é alguém que sabe fazer as coisas, né? As tarefas, as atividades. Ele não só diz como fazer, ele vai lá, faz e mostra como fazer. É o exemplo, né? É o exemplo. A gente sempre fala que a questão do papel do gestor, né? O líder, tem muita questão do exemplo. A gente fala muito lá na Contrate, eu e o Murilo, a gente precisa, né, demonstrar as coisas inicialmente e trazer a confiança. Acho que a confiança está dentro desse papel, né, Becker? Fala pra gente também sobre isso, que eu acho que é um tema muito importante dentro da liderança. Confiança. O que a gente vivenciou contigo, e a gente fala muito forte das pessoas que foram lideradas por ti, é essa questão da confiança, da ética, de ter a segurança das coisas que tu fez, tu faz, e também dar o exemplo, né? Então, acho que isso é muito importante, porque além do papel do líder, que tem tudo isso que a gente falou agora, da conexão, da segurança, da ética, tem esse poder que eu gostaria que tu falasse, que eu tenho certeza que tu tens. Esse poder é da conexão com as pessoas. É de envolver as pessoas. Eu fico lembrando dos episódios que a gente presenciou, não só eu e o Murilo, mas todas as pessoas que a gente conhece do meio que foram liderados por ti. É esse carinho que as pessoas têm por ti, dentro e fora da empresa. O carinho, a conexão, o respeito que as pessoas têm por ti. Então, acho isso, eu gostaria que tu falasse, porque é uma coisa que toca muito a gente, né? O respeito que todas as pessoas que saíram da empresa, que estão em outros, né, departamentos, outras empresas, nós estamos aí com o nosso projeto da Contrate e a gente sempre lembra de ti como uma pessoa que sabe o que faz e respeita, né, o outro. Então, é uma coisa que eu gostaria muito de te ouvir em relação a isso. Onde nasceu tudo isso, né? Tu até me emocionou, Carol. Eu penso que isso tem muito a ver com empatia, o que falta demais no mundo atual. Existe um ponto que nós passamos agora sobre a pandemia e grandes discussões, né? Qual seria o novo, melhor modelo, o novo normal. E
meu ponto de vista é de que o home office trouxe e está trazendo muitos benefícios, mas a grande maioria das lideranças não está preparada para conduzir os seus times à distância. Já não estava presencialmente, às vezes, né? E quando eu não tenho empatia, empatia nasce muito do contato, né? De estar contigo, te perceber, olhar no teu olho, ver como que é a tua reação, como que o teu corpo está falando. Às vezes as pessoas não precisam dizer nada. É só você ter sensibilidade, outro do nosso tema aqui, e perceber como as pessoas estão reagindo. E para mim essa distância, eu tenho várias histórias, vocês devem conhecer, de pessoas que se sentem mais sós. Porque trabalhar em casa sozinho, não são todos que estão preparados. Muitos precisam de direcionamento, muitos precisam do feedback. Se eu não dou feedback presencial, ou não sei dar, como darei à distância? Né? E eu tenho visto algumas coisas assim bastante críticas e percebido a dificuldade que existe para isso ainda. Vou contar uma história rápida só para entender, que eu contei essa semana para um time, que foi... Eu fui empresário também, né? Logo depois daquela história toda, eu abri um negócio que depois se multiplicou, e eu precisava fazer com que... Era uma tabacaria. E essa tabacaria, uma tabacaria vende jornais. Jornais é algo que, na época, né? Hoje não tem mais, mas na época, em Porto Alegre, era a 0 Hora principal jornal, e tinha lá o domingo, o jornal dominical, era aquele monte de classificados que as pessoas procuravam no sábado, porque ele saía sábado às 2 da tarde, todo mundo queria comprar rapidamente para fazer a compra do seu carro, do seu imóvel, seja lá o que for. E a nossa tabacaria, no domingo, vendia 3 0 Hora. E jornal era algo que atraía um cliente para que ele comprasse outras coisas. Então, se eu tenho 3 pessoas no domingo que entram na minha loja, meu faturamento não vai. Então, uma das coisas que eu tive é assim, cara, eu preciso vender mais jornal no domingo para ficar conhecido. Como que eu faço isso? E eu disse para o meu funcionário na época, né, colaborador, funcionário, como queiram, que é um amigo meu até hoje, eu disse para ele o seguinte, digo, tchê, eu vou pedir 100 jornais para o domingo. Mas e se encalhar tudo? Digo, é outro problema, nós vamos vender. Como vamos vender, Becker? Digo, tá vendo a sinaleira ali? A nossa loja era de esquina numa galeria. Nós vamos no sábado, quando receber o jornal às 2 da tarde, tu vende ali na esquina, na sinaleira. Como os vendedores de jornais fazem. Eu disse, poxa, mas eu não fui contratado para vender jornal na sinaleira. Aí entrou em outro embate. Eu estou aqui atrás do balcão. Sim. Não, Carol, não, acabou não entrando no embate. Sabe por quê? Eu digo, ok. Eu vou. Eu vou. E eu fui, durante 3 meses, todos os domingos, eu vendia a 0 Hora e a Folha de São Paulo, então as pessoas paravam saindo do bairro, e eu passava, olha a 0 Hora, olha a Folha de São Paulo. E as pessoas compravam, porque muitos naquele horário estavam saindo para ir no lugar mais próximo que tivesse. E aí, aqui, naquele mesmo tempo, eu dizia assim, ó, você sabe onde compra o jornal? Sábado às 2 da tarde de domingo? Não, ali naquela loja da esquina, aquela lojinha tem. Então, durante 3 meses eu fiquei conduzindo as pessoas a comprarem na sinaleira, e depois de 3 meses, avisando, eu sumi. E as pessoas começaram a estacionar o carro e levar a 0 Hora, o cigarro, o sorvete, o brinquedo, o presente, alguma coisa a mais. O que aconteceu foi que na 4ª semana, o meu amigo funcionário olhou para mim e disse assim, seu Becker, eu vou lá vender o jornal contigo. Então foi o exemplo de... Eu era o dono. Sim. O dono do negócio. A liderança pelo exemplo, né? Poxa, faça você mesmo. Porque quando você faz, você aprende.
Quando você aprende, fica mais fácil e didático para ensinar. Porque a pior coisa que pode ter numa liderança é alguém lhe dizer para fazer as coisas sem saber fazer. Sim. E aí fica fácil. Só mandar. E mais a questão do engajamento, né, Becker? Eu acho que a gente mostrar que é possível. Exato. Uma coisa que talvez, né, o teu amigo colaborador, na verdade, faltou ali um impulso, ele acreditar que aquilo ali realmente voltaria com um retorno, né? Seria talvez possível, né? Seria possível, exatamente. Então, ali já começou, né, a liderança, o papel do líder ser exercido no exemplo. Então, já começou lá atrás as minhas respostas, né? Porque hoje tu és um excelente líder, né? Então, obrigado. São coisas que a gente vai ao longo aprendendo, né? A gente, claro, a gente não nasce assim, mas vai aprendendo, vai batendo cabeça aí, entre outras situações que a gente, né, se põe à prova para evoluir, né? Então... Eu lembrei aqui, puxando esse assunto, essa palavra da empatia, né? Esse item tão importante, me lembrei de uma outra palavrinha que tem um significado gigantesco, né? Então nem se pode falar palavrinha, né? E também não é um palavrão, mas é tão importante que é importante destacar aqui, Becker, e vai remeter de quando eu te conheci profissionalmente, assim, não sei se você vai se lembrar. A gente tinha uma reunião lá em interior de São Paulo, não me lembro agora a cidade em si, mas uniu ali a corretora e a seguradora, né? Nós, gestores da seguradora, você gestor ali da corretora, e era um momento ali de tratarmos vários desses assuntos ali de liderança, né? E eu estava naquelas mesas redondas ali com outros colegas durante a plenária, você em pé atrás, assim. Aí o pessoal falou, aquele ali é o Becker, da corretora. Ah, tá. E aí, num determinado momento, você levantou o dedo para dar a tua opinião, né, a respeito do assunto, e era comunicação. Sim. O tema daquele momento era comunicação. E eu me lembro bem que você falou assim, hoje um dos maiores problemas, já pesquisas, né, indicam que um dos maiores desafios, não problemas, um dos maiores desafios hoje nas empresas, sejam grandes ou pequenas, é a comunicação. Então, você falando dessa empatia, também a gente pode dissertar sobre a comunicação como um desafio também para entender o outro. Porque quando há falha na comunicação, pode interferir em todo o entendimento do que a pessoa está precisando, sentindo, enfim. Com certeza. Qual é o teu pensamento ainda hoje, depois aí de 6 anos, vamos assim dizer, né, a respeito da comunicação nas empresas? Permanece. E não é nas empresas, de maneira geral. Na vida como um todo, né? Entre as relações humanas, né? Às vezes eu falo alguma coisa com a Carol e ela não entende o que eu estou falando, aí dá problema, aí vice-versa. Mas aí é a idade já, batendo. E às vezes assim, pode não entender e pode não querer entender. Né? Então é isso que a gente precisa captar. Foi bom tu ter tocado nisso, porque dentro dos pontos que eu pesquiso e para mim permanecem ainda, o gestor tem 4 fatores críticos, muito críticos, para ser um bom gestor. Né? E eu começaria assim para chegar na comunicação, que para mim, na linha do que eu tentei enumerar num ponto de raciocínio, seria o último, mas o principal. Eu vejo que a gente tem um grande fator crítico hoje de gestores, como fazer gestão, que faz parte do ponto de motivação. As pessoas entendem assim, muitos não entendem o que é motivação. Então a pergunta que eu sempre faço é: o seu gestor é obrigado a lhe motivar? Tem essa obrigação? Ninguém tem obrigação alguma de motivar outra pessoa. Ninguém. Como assim, Becker? Porque a motivação precisa entender, né, o que tem por trás disso. A motivação ela é interna. Cada indivíduo, cada ser humano tem o seu motivo pelo qual ele vai se movimentar para agir. Então, um gestor precisa entender qual que é o motivo que as pessoas têm, e cada uma tem o seu, para se movimentar e agir. Então, eu uso e digo assim, motivação
o gestor tem que ter como fonte de inspiração. Ele precisa ser uma fonte de inspiração. E como que ele faz isso? Estando próximo, tendo empatia e conhecendo quais são os motivos pelo qual a Carol está aqui hoje dentro da organização. Isso vale para o teu filho, isso vale para o teu amigo, vale para o teu vizinho, vale para dentro, para o síndico, para onde for. E para mim esse é o grande ponto de a gente entender. Porque a hora que eu consigo descobrir, e como que se descobre? Fazendo perguntas, né? Descobrir quais são os motivos pelo qual a Carol está aqui, eu consigo estimular os motivos da Carol para que ela se movimente, talvez mais rápido. Para que ela se sinta motivada. A ir atrás daquilo que é o objetivo que ela busca. E aqui entra um grande ponto que os gestores também não conseguem identificar e fazer assim. O motivo da Carol aqui pode ser pessoal e não profissional. Mas a hora que eu consigo colocar os valores da organização, os princípios, integrados com os valores e os motivos da Carol, eu consigo ter uma pessoa feliz trabalhando em prol dos dois objetivos, o meu individual e o da organização, porque eles caminham juntos. Aí casa os dois objetivos. Né? Mas esse é um papel do gestor. Né? Aí, o que é um outro fator crítico, né, para chegar na comunicação, do meu ponto de vista? É a sensibilidade. E a sensibilidade, ela deveria ser utilizada com o poder do significado. Então, se eu descubro qual o motivo da Carol estar aqui, eu preciso dar significado às ações que ela vai ter que fazer em prol da organização que encaixem com as dela. E como que se faz isso? Estando próximo, perguntando, conhecendo. Às vezes a gente quer estar muito distante. Separa as coisas. É possível separar, sim, mas não distante. Isso gera a confiança, né, que tu vinhas falando de poder, poxa, eu posso me entregar. Eu sei que eu estou em boas mãos, porque o Murilo tem a sensibilidade de me enxergar e me ajudar neste ponto. E aí vai gerar valor a atuação daquele colaborador em si. Vai gerar valor para ele próprio, para a vida dele, para o trabalho dele, para a organização. Então vai estar tudo conectado de uma forma positiva. Porque se o gestor não identifica esses pontos e não trabalha esses pontos, vai ficar muito aquela meio robótico, né? Eu vou lá porque eu tenho que fazer, sou pago por isso, mas não gera o valor em si, aquela satisfação, a questão emocional, tudo isso que tem hoje. Né? Eu gosto muito de falar do básico e do simples, né? Aprendi lá atrás, está vivo hoje ainda o conceito do chá. Conhecimentos, habilidades e atitudes. Conhecimento é o que eu sei e eu posso ir adquirir. Adquiro através da vivência, que é riquíssima, adquiro através da leitura, do estudo, enfim. As habilidades são as coisas que eu sei fazer. Como que a gente sabe fazer? A gente treina. Por isso que a gente conversou lá atrás. Treina, treina, treina repetitivamente e vai melhorando cada vez mais. Tem a história do Pelé, né? Essa história é real. Ele entrevistado uma vez, perguntaram para ele assim, quem é o melhor jogador do mundo? E ele respondeu, Edson Arantes do Nascimento. E aí foi para a imprensa e disse, Pelé não é nada humilde. E não, era o contrário. Pelé não era modesto, mas era extremamente humilde. Porque ele só era o melhor do mundo porque ele treinava, mesmo com todo o talento, muito mais do que os outros. Enquanto os atletas saíam, acabava o treino, ia todo mundo embora, tomar seu banho, sua cerveja, ver a família, seja o que for, Pelé ficava batendo falta. Pelé ficava treinando cabeceio. Pelé ficava treinando passes e saía mais tarde do treino. Então, era o motivo que ele tinha, assim, eu sou o melhor e quero continuar sendo, então eu preciso continuar treinando, aprimorando as minhas habilidades. E aí, vem lá a atitude. E assim, não adianta, o conhecimento está aqui, disponível para adquirir. A habilidade, adquiriu, vai fazer, tem que fazer mais vezes, não é uma só.
Agora, a atitude é que vai empurrar o cidadão a dizer, eu vou buscar esse conhecimento e eu vou passar um tempo treinando. Aí Ô, vem... Opa. Ô, Becker, assim, você não acha que a atitude, ela está muito ligada a essa questão da motivação? Porque se o gestor, Sim. ele não é o responsável, porque é algo intrínseco, né? Ali é interno da própria pessoa, se ele não tiver a atitude de querer, de fazer, não adianta estímulo de motivação nenhum que vai surtir o efeito para ele, né? O gestor pode estimular, não é o responsável, né, pela motivação, mas a atitude ali tem que existir da própria pessoa para colocar em prática. Eu vou né? te dar um exemplo, bem prático, simples. A gente é de vendas, a gente entende. Uma vez eu perguntei para um vendedor do meu time e fui buscar, né, quais são os motivos do cara. Porque é fácil, tá? Tua meta está aqui, tem que fazer 100 vendas por mês. Se não fizer, tu já sabe, né? E cobrando. Eu chamei ele, eu fazia isso com praticamente todos no time, alguns não queriam e a gente não tem como forçar, mas aqueles que dão essa abertura, a gente entende. Qual que era o motivo dele estar ali sendo vendedor, batendo de porta em porta? E na conversa, por quê, eu descobri. O real motivo dele era porque ele queria dar uma boa educação para os filhos. E ele tinha 3 filhos. E ele queria colocar os filhos na escola particular e depois da faculdade. Então, em vez de cobrar a meta, e eu sabendo que o real motivo era a educação dos filhos, eu consegui mostrar para ele, eu e um colega, conseguimos mostrar para ele que a melhor forma que ele tinha para constituir a renda que ele precisava era receber o auge do variável. E o auge do variável fazia a conta e mostrava, vai dar para te pagar a escola e vai sobrar para outras coisas. E isso fez com que ele percebesse, uma coisa muito simples, gente, mas às vezes as pessoas não, o cara tá vendo Vira assim uma só chave que não... tá vendo só pelo ponto de vista assim, tô sendo cobrado pela Sim. meta, é um peso ter que ir atrás desse negócio todos os dias. Digo, não. Se ele consegue ligar que aquela busca é em função do grande motivo dele, que é dar melhor educação para os filhos, aquilo se torna leve. E você não precisa cobrar. As pessoas assumem a autorresponsabilidade por isso. Gerou significado. Gerou significado. Ou seja, é questão da sensibilidade para as pessoas perceberem. E aí voltou a motivação que no fim estava um pouco... O motivo lá, né? Ó, lá embaixo. Então, o conhecimento, as habilidades e o motivo. A atitude só é tomada quando eu percebo qual é o motivo. E aí você, como gestor, estimula o motivo. Ele vai tomar atitude por ele, você não vai poder tomar por ele. Mas você pode, identificando o motivo, estimular. Estimular. O motivo era os filhos e não as vendas. Muita gente acha que o gestor vai motivar o liderado, o colaborador, mas confunde. Não é motivar, e sim estimular para que ele se motive. É isso aí. A motivação vem de dentro. Plenamente. Voltando um pouquinho, Becker, a questão do conhecimento, habilidade e atitude. Nas habilidades, qual a tua opinião em relação aos feedbacks, por exemplo? O líder, ele precisa ter essa habilidade, essa sensibilidade, essa empatia de dar o feedback adequado, né? Pensando na pessoa dentro dos seus motivos, lá, os seus objetivos, né? Para atingir os resultados, mas eu queria que tu falasse um pouco sobre essa questão da habilidade de dar o feedback e também de receber, né? Porque tem os dois lados, tem o gestor e tem o liderado que talvez não esteja preparado. Queria que tu falasse um pouco sobre essa questão de dar e receber o feedback. Para mim é relevante, né? Um gestor que não dá feedback e um liderado que não recebe feedback, tempo limitado. Tempo limitado. E o feedback ele não é dado de tempos em tempos, né? A gente tem, quem trabalha com ciclos de desenvolvimento, eu trabalho desde muito cedo dentro da NET lá atrás, dentro do grupo RBS, onde eu comecei a ter os primeiros movimentos. A gente era muito estimulado ao erro, não persistir no erro, né? Mas ter a coragem de errar
retomar. E hoje, dentro da Claro também, a gente trabalha com ciclo de desenvolvimento. Eu costumo dizer para os meus times o seguinte: você está recebendo feedback diariamente. É uma responsabilidade do gestor. Porque quando você chega naquela data, né, dos ciclos, hoje é o dia, você já foi avaliado, hoje é o dia do feedback. É um feedback formal, mas não pode ser uma surpresa para o liderado. Ao longo do tempo, o gestor já tem que ter dito e dado as diretrizes construtivas. Aquele momento ali formal é muito mais formal, onde eu vou escrever, né, vou reforçar todos os pontos e, se for ótimo, eu vou dizer assim, o quanto tu já melhorou de lá para cá. Exatamente, vai falar, já faz a evolução. Já. Exatamente. E a partir daí você vai fazer um plano de desenvolvimento individual, onde você, gestor, não é responsável pelo plano de desenvolvimento individual. Você faz um papel de coach, ou de mentor, como queiram, de ajudar o seu liderado a enxergar quais são as atividades ou ações que poderiam ser feitas para ele desenvolver determinadas habilidades ou competências, né? Enfim. Eu adoro feedback. E é difícil dar feedback. Se você não estiver próximo do seu liderado, você tem alta chance de ser mal interpretado. Exatamente. Se você não dá feedback quase que diariamente, você tem alta chance de sair dali com um arranhado na relação. Até porque essa surpresa do feedback, ela caminha em contrário à questão da motivação, né? Ela faz desmotivação, porque aí o liderado foi pego de surpresa e ele vai pensar, Celso, exato, não presto, eu sou um nada, eu estou fazendo tudo errado. E daí gera um descontentamento, gera desmotivação, gera depressão, gera tudo e daqui a pouco vai sair do ambiente. Aí voltamos lá para a sensibilidade, né, que é o segundo fator crítico que eu estava citando. Digo, poxa, você tem que tratar das coisas boas, daquilo que são os pontos fortes do seu liderado. E enaltecer isso. Mas até para isso tem que ter uma certa sensibilidade. Porque depois vem aquela história, né, o cara diz assim, e o mas destrói tudo que você enalteceu, né? Então tem formas e formas de colocar as coisas. E eu falei no início ponto fraco, foi um lapso meu, mas a gente trabalha pontos a serem desenvolvidos, né? Então, e quando a gente for tratar dos pontos a serem desenvolvidos, a gente já deveria saber como tratar isto com aquela pessoa e fazer com que esta pessoa, né, estimulasse que ela trouxesse esses pontos. Porque se você tem uma relação confiável, de feedback quase que diário, essa pessoa já sabe. Ela vai trazer, e aí fica mais fácil para você dar o direcionamento. É delicado, mas é super interessante. Eu sou fã. Para mim, empresas que não estimulam feedback e relações humanas também, né? Os casais que não sentam para falar dos pontos a desenvolverem, terminam rapidamente as relações. Aqui a gente faz feedback direto, de hora em hora. Ô, Becker, me veio à mente agora esses desafios hoje de gestão, de liderança remota, né, à distância, home office, e principalmente no teu caso, que é um líder, um gestor que tem muitas pessoas sendo lideradas em várias regiões do Brasil, né? Sempre foi, até onde desde que eu te conheci. Hoje está diferente. Mas, de qualquer forma, é remoto. Então, tem um desafio de liderar de forma remota. E puxando essa questão do feedback, quando a gente tem ali as links, né, que tem toda a turma ali, toda uma equipe numa link, e precisa tratar algo pontual, né, algo mais delicado, pontual, mas que aquele exemplo vai servir para todos. Como que eu puxo isso para trazer assim, a mesa... vem muito na minha cabeça aquela ideia do Maquiavel, né, no livro O Príncipe, que fala elogie em público e repreenda em particular. Esse público em particular, ele cabe
dentro de uma link com os liderados, ou o que é pontual deve, de fato, ser tratado pontual, mesmo que seja um assunto que vá melhorar para todos ali da equipe. Hoje, num desafio que eu trago de liderança remota, tá? Porque o presencial é mais fácil lidar, né, com relação a isso. Mas a gente teve vários exemplos aí nas redes sociais, logo que entrou a pandemia, de gestores reprimindo suas coisas feias, né? Na frente de todos 80, 90 pessoas numa reunião, e repreensões fortes até, cobranças exageradas. Eu te diria, eu sou muito assim, para mim não existe uma verdade. Existem N verdades que podem ser desmentidas a qualquer momento. Talvez só a matemática seja exata, talvez, porque pode ser desmentido, não sei. Mas a relação humana não tem uma verdade. Tem um momento de você ter a sensibilidade para entender. Eu te responderia assim, depende. E não é para ficar em cima do muro. Depende do time, da relação que você tem com o seu time. Eu tenho um time com 20 pessoas, eu tenho 4, 5 pessoas mais próximas, mais maduras, que entenderiam, e tenho 15, 16 que não entenderiam. Não pode ser dado ali. Se ofenderiam. Não pode ser dado ali. É uma exposição. Em hipótese alguma. É uma exposição desnecessária, que põe o pessoal baixo astral, põe você em xeque, né? Será que esse é o exemplo que eu quero ser? Será que essa é a minha referência? Será que eu agiria assim? Então, eu não diria que está certo nem errado. Na teoria, tudo que a gente aprendeu, assim, está errado. Deveria ser pontual, é eu e tu. Mas é um risco muito grande. É um E o risco de risco dar muito errado, grande. tanto para o liderado quanto para o líder. Agora, vindo assim, seria interessante para o desenvolvimento de todo o time, eu posso ter duas opções. Eu posso ter a primeira de dar pontualmente para ti o feedback e pedir a tua autorização para em um outro momento colocar, porque seria interessante para a equipe saber e tu me dizer sem problema. E aí você ter sensibilidade como colocar. Ou se realmente você tem um time muito maduro em sua totalidade, num grupo pequeno de pessoas, grupo grande a gente pode perder isso, né? Vai depender muito de como você vai colocar, para não expor. Porque aí é um exemplo que vale para o grupo, para o time, para a equipe como um todo, né? Não como não fazer, mas como eu poderia fazer de uma forma diferente. Feedback daqui a pouco vai se tornar quase que uma ciência, né? E porque é tão importante, o impacto é tão e a gente relevante, hoje, né? a gente está muito hoje no fazer, né? Vamos fazer, e esquece. E isso é importante. Até nos altos graus, os mais altos executivos, a gente percebe que falta. E muitos não aceitam, não querem nem ouvir. O que é preocupante. Quanto mais sobe, né? Quanto mais sobe, mais difícil. É mais difícil das pessoas perde a humildade, eu acho Exato. que eu sei tudo, a decisão é minha, eu preciso me proteger, como que eu vou ficar? E nesse momento o mundo está pedindo outro tipo de atitude, né? Está pedindo que a gente tenha empatia, que a gente esteja um ao lado do outro, se perceba para poder conviver e andar de uma forma muito melhor, mais humana. Nós passamos há alguns dias uma situação a gente vai compartilhar aqui da nossa equipe, onde a gente trouxe uma situação que não foi tão legal, né? Na mesa, com todo mundo, conversamos, e foi uma situação onde eu trouxe a empatia para o grupo. Então, assim, por que a gente não se sensibilizar com uma situação de uma pessoa X, né? Por que a gente não pode entender o momento daquela pessoa como equipe? Então, a gente, né, nós conversando, eu e o Murilo, vamos trazer essa situação para a equipe entender, porque pode ser amanhã depois com outra pessoa. Com certeza. Né? Consigo mesmo. Eu estou numa situação difícil, familiar, de saúde, e o meu trabalho hoje não está desenvolvendo como ele, né, deveria. E o grupo entender, porque a gente tem um grupo pequeno, mas é um grupo
que a gente faz tudo compartilhado, né? Então, eu trouxe isso e foi uma atitude muito feliz, porque a gente conseguiu engajar novamente a equipe. E gera os julgamentos, né? Esses Exatamente. julgamentos aí também, em qualquer tipo de empresa, grande, pequena, esses julgamentos de colaboradores com colaboradores, né? Eles geram um descontentamento que pode agravar todo o ambiente. Com certeza. Mas já que tu tocou no feedback, eu vou falar do terceiro ponto crítico que nós temos mapeados, né, do gestor, que se refere à autodisciplina. Então, se eu exercer a identificação dos motivos das pessoas pelos quais elas vão se movimentar, se eu tiver a sensibilidade de dar significado para elas nas ações que vão ao encontro deste motivo, eu preciso que o meu plano tenha autodisciplina. E ele começa pelo feedback. Porque eu gosto muito de uma leitura que eu fiz há um tempo atrás, e hoje ele era um matemático, não vou falar muito dele aqui para nós não entrar no tema, mas é o Steve Pavlina, só colocar lá na internet, Steve Pavlina, Pavlina, que ele, nas dificuldades que ele teve, ele desenvolveu o que se chama os 5 pilares da autodisciplina. E eu trabalho muito com isso, e é muito tranquilo quando a gente tem. Quais são os pilares? O primeiro pilar é a aceitação, parte do feedback. Então, é você aceitar que como você é, onde você está e o quanto você precisa melhorar para chegar num ponto futuro. Então, se eu aceitar o feedback, tiver alguém que me dê feedback construtivo, adequado, e eu aceitar, eu consigo começar a traçar um plano para sair do ponto atual para o ponto futuro, seja qual for. O segundo pilar é a força de vontade. É o momento, segundo o Pavlina, que eu preciso juntar todas as minhas forças e concentrar energia para traçar um plano e ir adiante. Então, preciso aceitar, preciso traçar um plano e colocar força, colocar energia nisso. O terceiro ponto é o trabalho árduo. O Pavlina fala muito sobre o trabalho árduo, onde as pessoas têm confundem o trabalho árduo com o trabalho pesado, né? Com o trabalho de 12 horas, com o trabalho workaholic e tudo mais. O trabalho árduo, ele volta lá para o termo de assim, você dá significado às ações que você traçou para sair de um ponto e ir a outro. Porque se você não der significado, não faz sentido eu estar executando algumas coisas. Exemplo, ele cita, inclusive lá, são coisas básicas, né? De, eu quero perder 10 quilos. Primeiro você precisa entender que está com peso acima. Então, aceitação. Pô, eu estou com peso acima. Onde que eu quero chegar? Perder 10 quilos. Ok. Então, vamos para o trabalho árduo. A força de vontade, desculpa. O que eu preciso fazer? Então, vai traçar um plano. E aí você vai, eu vou acordar cedo, vou fazer um exercício, ou 2, 1 hora, meia hora, e vou colocar metas para esse exercício, que não pode ser usada demais, porque tem até o exemplo, né? O cara costuma acordar às 10 horas. Não, agora eu vou perder 10 quilos, vou começar a acordar às 5. Não vai, né? Não vai. Já vai começar ou vai ficar um tempo curto e vai desistir. Então, acorda às 9h30 e ganha meia hora para fazer o primeiro dia do exercício, a primeira semana, enfim. Depois ele vai para o trabalho árduo, que é assim, qual o significado de eu começar a acordar mais cedo, fazer 1 hora de exercício, começa com 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Poxa, eu perder os 10 quilos, eu me sentir melhor, eu ter mais autoestima, eu poder ter mais energia no trabalho. Eu tenho uma máxima que uma vez me perguntaram, quem é a pessoa mais... Eu pensava assim, quem é a pessoa mais importante do mundo? Eu dizia, é o Murilo, é o meu time, é a minha família. Sou eu?
Sou eu. Eu tinha vergonha de dizer que era eu. E até que eu aprendi, descobri, às vezes a gente demora, né? Nem todo mundo é rápido. E eu descobri que a pessoa mais importante desse mundo sou eu. Ah, mas aí tu é egoísta? Que nada. Se eu não estiver bem comigo mesmo, como que eu cuido dos outros? Como que eu transmito energia, segurança? Como que eu transmito, né, empatia, confiança? Então, preciso cuidar de mim. Como você é o exemplo, né? Exatamente. Então, o trabalho árduo é justamente dar a dedicação a tudo isso. No quarto pilar, ele se refere à questão da dedicação. Então, se passei por esses 3, eu preciso dar foco. Lembra que falamos sobre foco? Sim. Digo, então, cara, o que tem de mais precioso neste mundo hoje? Ah, cada um vai ter a sua. Tempo. O tempo passa. A gente fala muito sobre isso, rápido. né? Quanto tempo, qual é o valor do nosso tempo? A gente fala que o nosso maior ativo hoje é o nosso tempo. É isso. De nada adianta qualquer coisa que falar aqui, se não tiver o tempo, ou que o tempo está passando para a gente agir, não adianta. E as pessoas têm hoje, assim, quase que... Tem pesquisa sobre isso. Quase que 50% do tempo elas estão ou ociosas ou fazendo algo e pensando no outro. Não estão focadas. Então, a dedicação que ele se refere, assim, é foco e valoriza o teu tempo. Então, se tu propôs levantar em determinado momento e fazer X tempo de exercício, ou faça. Não fique procrastinando. Mais 10 minutos na cama, mais 15, porque não vai dar o tempo, porque tem outros compromissos. Vale para o trabalho. E por último, ele coloca a questão da persistência. Porque as pessoas têm o dom de desistir no meio do caminho. Ou insistir em caminhos que já viu que não vão levar ao objetivo. Então, insista. Não diga para o seu insistir. Diga para ele persistir. Mostre a ele que podem existir outros caminhos, outras jornadas a serem percorridas para chegar no mesmo objetivo. Não é só mudar a meta, como uns dizem por aí. Muda a meta. Digo, se a meta está calculada, né, ou foi desenhada e está bem embasada, mude o caminho. Mude a forma para chegar na meta. A meta é o ponto de chegada ali. Mas toda a trajetória até lá, ela pode ser revista, né? Então, esse é o terceiro ponto lá que eu falo dos 4 fatores críticos de gestão, né? Motivação. Você é fonte de inspiração. Seja fonte de inspiração. A sensibilidade. Tenha sensibilidade. Use isso com o poder de dar significado às ações que você, o seu liderado, vai fazer. O terceiro, a autodisciplina. Sem a autodisciplina, que é cuidar de você mesmo, não chega a lugar nenhum. E por último, o que nós iniciamos, foi a pergunta que tu falou, sobre a comunicação clara. Se eu conseguir tudo isso e não souber comunicar, sinto muito. E o que mais existe nas relações, principalmente não vou dizer que fica muito fechado, né? Mas assim, nas relações humanas, seja no trabalho, seja pessoal, eu te dar uma tarefa, ou te designar alguma atividade, ou uma meta, ou uma proposta, e pergunto, Carol, Murilo, você entendeu? E as pessoas dizem assim, entendi, Becker. E aí fica com vergonha de questionar. E as pessoas não entenderam. Então explica. A pergunta é simples. O que você entendeu? Está resolvido um grande problema, porque o que você entendeu vai me trazer, olha, eu entendi que era para acordar às 6 horas e fazer 30 minutos de exercício. Digo, não, mas nós não falamos que tinha que acordar às 6 horas. Nós falamos que você podia acordar no melhor horário para você, mas 30 minutos deveriam ser feitos e compensados. Aí vai começar a ajustar as expectativas, né? Mas normalmente a conversa para na metade. Entendi. Então tá resolvido. Vamos lá, me entrega a meta. Caraca. E a pessoa pega o caminho, toma a sua jornada e não tem correção de rumo. Só lá no final. Todo
todo esse assunto, assim, Beck, me fez lembrar um palestrante, fugiu o nome, Fábio Marques, se não me engano. Ele traz todos os 5 pilares assim para o desenvolvimento pessoal, né? Basicamente, assim, ele utiliza, faz uma analogia com os dedos das mãos, né? Polegar é a nossa digital. Então, a gente se conhecer, né? Eu preciso saber quem eu sou, meu potencial, onde que eu posso chegar. Eu tenho que me conhecer. Sim. Né? Aquilo que você falou, de se valorizar, se conhecer, enfim. O polegar, que é digital, né? Faz a ideia de quem eu sou e eu me conhecer. O indicador, nós mesmos apontando o nosso caminho, né? A nossa direção, para onde a gente vai. Então, primeiro eu me conheço, saber do meu potencial para saber para onde que eu vou. Apontar o meu caminho, o indicador. O outro dedo que, né, tem uma referência muito chula por aí, que tem vários significados, né? É verdade. Eu não vou te apontar, tá? Mas seria comunicação. Porque ele comunica, ele transmite uma mensagem, seja boa ou ruim, e está te transmitindo uma mensagem, né? Só para isso e entender como foi interpretado. Exato. Não é só ficar transmitir. Gravado na cabeça da pessoa, que é uma comunicação. Então, eu preciso me conhecer, apontar meu caminho, mas me comunicar. O terceiro, que é o da aliança, né, que a gente coloca ali, aliança, é o relacionamento. Então, de nada vai adiantar eu me conhecer, apontar meu caminho, ter uma boa comunicação, mas eu não me relaciono com as pessoas, eu não tenho um poder de socializar, seja na vida pessoal, na vida profissional, né? Então, é um dedo do relacionamento, que a gente, aliança. E o dedinho ali, o minguinho, que é aquele que a gente passa ali no bolo, né? É o da ação, é o intrometido, é fazer acontecer. Curioso. É o curioso. Então, assim, tudo tá ligado. Eu me conheço, aponto o meu caminho, minha direção, me comunico bem, tenho meus relacionamentos, minha rede como um todo e faço acontecer. Então, eu acho legal essa ideia dele, que coloca esses princípios, esses pontos da pessoa se desenvolver e organizar essa ideia na cabeça das pessoas, porque aí vai saber onde começar, se conhecendo, até onde chegar e ter ações para fazer, né? Então, tudo isso resume bem o que você falou, em termos de se conhecer, saber onde quer chegar, estudar, fazer acontecer, se relacionar e colocar tudo em prática, colocar em ação, né? Eu acho isso aí fantástico no dia a dia. Só o dedo do meio ali na Perfeito. Comunicação. Não ficou bem, né? Mas ele é importante. Eu já vou colocar em prática lá em casa. A Carol coloca, ela coloca toda hora em prática. Eu reclamo alguma coisa aí, ela Já veio comunica. o dedo do meio. Muito bom. Becker, voltando um pouquinho à questão da sensibilidade, que eu acho um ponto muito importante na liderança, na gestão. Me conta um pouquinho como que na passagem dessas grandes empresas, que na tua experiência, a questão social, diversidade, como que vocês lidam na gestão em relação a isso hoje? A inclusão social, né? Eu sou executivo da Claro hoje, né? Tem uma passagem lá, se somar todo o tempo entre idas e vindas, fecharia quase 20 anos, mas em junho agora eu fecho os 5 anos de ter retornado. A Claro é uma empresa muito voltada para a diversidade. Nós temos vários programas sociais lá, que a diversidade é um dos temas muito bem trabalhado, com uma seriedade muito grande. E eu costumo dizer assim, me orgulho de trabalhar na Claro por saber ver e entender que é uma prática a questão da diversidade. Tá? As pessoas super inseridas dentro do contexto são tratadas como pessoas normais, iguais, né? São cobradas como devem ser cobrados todos, são abraçados como devem ser abraçados todos e eu particularmente não vejo nenhuma dificuldade nisso. Acho que é uma barreira ainda a ser quebrada na sociedade, né? Mas caminhamos a passos fortes, né? Eu sou somente contra os extremismos, porque quando a gente coloca, tá aí a política, né? Nem vamos entrar nesse detalhe, quando tá demais para lá ou demais para cá, a coisa não dá certo. Sim.
Então precisa ter um equilíbrio e um entendimento. A sensibilidade, A né? sensibilidade e o porquê disso. Ou seja, se queremos um mundo melhor, se queremos um mundo mais adequado, equilibrado e justo, precisamos que todas as pessoas, independente das suas raças, enfim, crenças, elas sejam tratadas iguais e tenham Da os mesma mesmos, forma, os sim. mesmos benefícios e justiça. Perfeito, muito bom. É um ponto que a gente sempre leva na questão da gestão, né? Porque muitas pessoas pensam que empresas grandes têm só o papel lá, só o papel, na verdade, né? Mas eu conheço empresas grandes, e agora é o exemplo da Claro, que colocam em prática mesmo, né? Então, Digo, por quê? Porque dentro de um processo de meritocracia, de seleção interna, é a pessoa mais preparada para isso, independente da sua opção. Perfeito. Ponto. Isso. Ponto. Ah, mas tem o risco, todos têm. Todos têm. Você tem que dar a oportunidade. E a oportunidade, eu aprendi desde cedo e não abro mão, que ela está em cima da meritocracia. Cuidado com a meritocracia, né? Que sim. tem algumas pessoas que desvirtuam. Mas, cara, quem está mais preparado em termos de capacidade, de conhecimento, de habilidades bem desenvolvidas, que tem as competências, que são o quanto eu sei, o quanto eu sei fazer, e o quanto eu tomo de atitude, o quanto eu faço isso bem feito, né? Que é uma competência. Se a pessoa está mais bem preparada, não interessa. Mas aí vem um papel também do líder que eu enxergo, que é a coragem, né? Com certeza. Então, o líder tem que ter... Me fala um pouquinho dessa questão da coragem, porque é uma questão também, um embate, porque na liderança a gente precisa dar o exemplo, né? Ter a ética, e a coragem é um ponto bem importante também. E para mim a coragem é uma das atitudes, se a gente puder chamar assim, de um perfil accountable, né? Dono de negócio. Tem determinados ambientes que você não tem esse espaço. Então você precisa achar. Como você acha, né, esse espaço? E para mim volta assim, quanto mais próximo eu tiver do meu time, ou se eu não for um gestor, for um liderado do meu líder, mais abertura eu vou ter para tomar essa coragem. A coragem também tem que ter equilíbrio, né? Não pode ser assim, eu falo o que eu quero, a hora que eu quero, sim. Do jeito que eu quero, porque eu penso assim. Porque eu sou corajoso. Mas aí se tem um embasamento nesse caso, né? Então, é o momento de mostrar o embasamento. Chamar as pessoas para uma conversa. Porque muitas boas ideias ficam escondidas porque não tem a abertura. Você tem pessoas corajosas, mas não tem abertura para dizer. E aí vai depender da cultura organizacional, vai depender do seu gestor, né? Vai depender de quanto liberdade eu tenho, quanto eu sou punido ou sou estimulado, né? Mas eu acho extremamente importante as pessoas serem corajosas. E você, gestor, é responsável por encorajá-las, por dar este empoderamento embasado, é óbvio. E a coragem está muito ligada à própria segurança. Sim. Né? O time tem a segurança que o líder, ele tem todas as qualidades, mas também tem a coragem, né, de correr atrás de situações para a equipe. Né? Acho que isso é bem... Hoje, sabe que meu ponto também, né? Eu tenho visto as novas gerações aí, principalmente geração Z, tenho filho nessa idade, estão todos bastante corajosos, mas falta persistência. Eu acho não, porque se achou tem que devolver, que não é meu, né? Eu penso ou eu tenho convicção. Então eu ainda penso, porque eu estou elaborando alguma coisa que seja mais convicta, de que existe uma parte da geração que ela quer tudo muito rápido. Então você vai lá, entrega 2, 3 objetivos e diz assim, agora eu quero o teu lugar. E eu penso que essa aproximação da comunicação, das redes sociais, da informação que está disponível a qualquer um, em qualquer lugar, nem sempre é melhor, que traz assim os novos multimilionários do mercado.
Uma população de quantos bilhões de pessoas? Que fica às vezes difícil de entender que são exceções. Não que seja impossível chegar lá, mas não multiplicou exponencialmente o número de milionários, de novas ideias e coisas assim, na minha visão. Mas influencia muito jovem de que assim, eu posso rapidamente, muito cedo ainda, ser alguém, ser um Bill Gates. Vai ter outros Bill Gates? Vai, mas não vai ter milhões de Bill Gates. E eu penso que isso tem estimulado os mais jovens a prosperarem muito rápido, quererem prosperar muito rápido e não ter a paciência. E a carreira, ela é feita de degraus. E já é uma realidade, né, Beck? A gente vê nas grandes organizações que cada vez mais cedo os jovens têm funções bastante Sim. Desafiadoras, importantes, Sim. com grande responsabilidade. Né? Sim. Por exemplo, que é o nosso meio financeiro, bancário. Antigamente, gerente era o senhor, né? Já se aposentando. Era um senhor ali, mais experiente, com a vida, um período mais longo do trabalho. Hoje, 20 anos, 20 e poucos anos ali já são funções gerenciais, com uma grande responsabilidade. Isso que está cada vez mais comum. Né? Não, e tem muito jovem com muito talento a ser desenvolvido. E talvez a gente volte aqui para uma conversa no outro dia, justamente para entender assim, as carreiras, do meu ponto de vista e pelo que eu tenho visto, elas não são tão mais rápidas quanto foram quando eu iniciei. Ponto. Existem as exceções, sempre. Então você precisa continuar estudando, você precisa continuar adquirindo conhecimento, você precisa continuar buscando aprendizado, com humildade, sem arrogância, entender que você não sabe tudo, que mesmo quando tem um time grande, muitos liderados, os próprios jovens, vêm trazer coisas para você, que é um processo de aprendizado de um novo mundo, de um novo momento. Né? E nesse mesmo ponto, os jovens precisam entender que quem já passou por tudo que eles vão passar tem processos e conhecimentos a trazer que vão agregar valor para as tomadas de decisões futuras. Fazer e construir o que eu chamo de plano de vida, né? É essencial. Muita gente não faz. Então não tem escrito onde eu quero ir. Na minha época é dureza, né? Mas na minha época era uma pergunta básica de processo seletivo de RH. A gente fazia. Onde você quer estar daqui 5 anos? 5 anos hoje é muito longe. Né? Daqui 5 meses, daqui 1 ano... Então as coisas mudaram, mas as pessoas não têm nem escrito onde querem estar daqui, seja 6 meses ou 6 anos. E aí vai tipo o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e as frustrações vêm acontecer. Porque se eu sei aonde eu quero estar, eu preciso desenhar um plano do que eu preciso fazer para chegar lá. É assim que funciona as metas dentro da organização. É assim que vai funcionar para a sua vida. Tá vendo? Uma aula daquelas que a gente... Eu sabia que hoje ia ser isso aí já profundo. Isso aí já estava bem... Beck, nós temos assuntos aqui que dá para mais, acho que 2, 3, 4 momentos ou mais, né? Com certeza. Como esse aqui, a gente já vai caminhando aí, infelizmente, para o nosso... para encerrar esse momento aqui, mas já fica a deixa para um próximo, né? E de tão bom que foi, né? Contar histórias, questões pessoais, saber mais da sua vida, né? Que isso, por mais que a gente já tenha convivido, até mesmo eu estava conversando com a Carol, o quanto eu aprendi contigo, mesmo sem ter trabalhado diretamente, em parceria, sempre olhando a forma de lidar com toda a sua equipe, a forma de falar nas palestras, isso tudo a gente não precisa diretamente estar vivendo a gestão, a liderança em si, então
A ideia é o quê? Eu tenho que ser esperto para pegar esses momentos com um cara tão top como aquele Até que tá na hoje, minha né? frente. Hoje Né? eu tô Então, anotando mentalmente várias dicas aí pra gente eu sou um fã executar. sou um fã desse cara. Eu falo direto com a Carol quando a gente até de carro viajou ali de Floripa para reunião em Blumenau. Não sei se você se lembra disso. Lembro, a gente foi de carro e já o Beck ali dirigindo. Eu, olha quem é o meu Uber aqui, cara. É ele. E aprendi bastante conversando. Fomos na Superintendência da Caixa Econômica Federal de Blumenau. Caixa, exato. Nós não citamos aqui, mas o Beck era, na época, executivo, pessoal da corretora, da UIS. Né? Eu e a Carol, a gente era da seguradora, né? Da Caixa Seguradora. E nós tínhamos aí vários momentos de reunião em conjunto nas unidades da Caixa, nas superintendências ali de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, diretoria, né, na Caixa. Então foi um momento riquíssimo. Aprendi muito. Foi assim para a vida, sabe? Continua, né? Fizemos uma amizade que começou ali nessa parceria e vai só seguindo aí. Uma grande experiência. Uma grande experiência. Tivemos grandes Na reuniões, época que eu cheguei lá, eu me lembro que disseram, aqui é diferente. Aqui não é telecomunicações, aqui não é... Você fala na UIS, né? Porque eu passei por vários ramos, né? Desde frigorífico e tudo. Porque antes mesmo tinha também a telecomunicação, começou lá atrás, depois veio para o ramo de seguro, né? Mas eu passei por frigorífico também. Vendi embutidos. Começou no futebol. Lá atrás. Começou no futebol. Vendi livro, vendi enciclopédia, vendi jornal. Ele é bem versátil, hein? Então tem empreendedorismo, gestão, liderança, tem tudo aí. Tem assunto aqui para mais uns 10 episódios. Isso que eu digo que vai construindo, né? Naquela época, disseram, tu vai ter dificuldade aqui, a Caixa Econômica Federal, ramo financeiro, e ninguém sabia. Eu disse assim, olha, tudo que o meu pai me deu na vida veio da Caixa, porque ele tem como um grande orgulho, ele mostra a carteira de trabalho dele até hoje, que foi o primeiro e único emprego dele na vida. Ele iniciou e finalizou na Caixa, se aposentou pela Caixa Econômica Federal. Então eu digo, cara... E quando eu era jovem, ele dizia assim, tu precisa fazer um concurso e passar na Caixa. Eu contei para alguns diretores e superintendentes da Caixa na época, e eles ficavam, não sabia disso. Eu digo, pois é. E eu sempre dizia para ele assim, pai, eu não quero trabalhar na Caixa e nem um órgão público, eu quero empresa privada. Olha que loucura. A coragem aí. Ó. 30 anos depois eu estava lá prestando serviço para a Caixa e fiz grandes amizades, né, pela corretora. E o pai ria sozinho, viu? O mundo é redondo. Eu falei. Tá gostando? Eu digo, tô adorando. E agora, Beck, fala dos seus projetos aí, manda um abraço aí para quem você quiser, fica à vontade, a casa é sua, tá? Seus projetos aí, como que você tá hoje, o que tem por vir aí? Não, eu trabalho na Claro, eu sou responsável por implementação de um grande canal de vendas, a gente entregou isso agora em dezembro, permaneço na Claro, sou muito feliz lá dentro da Claro, porque, poxa, 30 e poucos anos de experiência profissional, 56 anos como dono do negócio, essa semana eu falei para um time, há 56 anos eu sou dono do meu negócio, Marcelo Becker. A hora que você vem para o mundo e nasce, você começa as suas escolhas. Amadurecendo e vai tomando decisões. Eu penso, né, que tudo que eu já passei está na hora de começar a disseminar também um pouquinho disso. Com certeza. Mesmo atuando na Claro e disseminando dentro da própria Claro que o meu gestor lá me dá essa oportunidade. Eu estou lançando agora um e-book, né? Vai ser um e-book gratuito, que trata maravilha. Muito deste tema aqui, que chama, começa assim, liderança humanizada. 4 competências a serem desenvolvidas para você influenciar positivamente as pessoas. Então vai tratar lá sobre os meus aprendizados e o que pode ser disseminado aí para novos gestores, para gestores que estão iniciando, para quem quer ser gestor. Eu acredito que as pessoas vão muito se identificar lá. É um prefácio de um livro que eu estou escrevendo também para frente.
Já vem de muito tempo, né? Sim. Porque uma das coisas que eu tive foi que eu acho que a responsabilidade de um gestor é treinar a sua equipe e não delegar. Talvez isso seja uma das poucas coisas que a gente não delega. Ah, não, mas sim, vai ter vários treinamentos, mas você precisa estar presente. Se você acredita que as suas crenças são adequadas, você precisa fazer né? O time é a sua cara. Sim. Aí já fica até a dica de uma divulgação, um retorno aí pra gente tratar dos assuntos Sim, do eu e-book. quero conhecer o e-book. Assim que eu quero tiver a data, livros. ele já está pronto. Foi feito e conduzido junto com o Marketing de Gentileza, é uma comunidade da Laís Damasceno, que é uma pessoa maravilhosa que eu conheci na pandemia, uma influencer digital lá do LinkedIn, e que construiu o marketing de gentileza, né? Baseado em que, por gentileza, a gente pode também chegar nos resultados. Não precisa ser tão duro, tão pesado, né? Nossa, que legal. Já fica... E eles que me ajudaram demais, montaram, construíram, redigiram tudo mais. Está pronto, está atrasado, por minha culpa, mas eu já fica na nossa agenda aqui, aí vamos explorar todos os assuntos aí que trata do e-book, né? Mais uma vez, Becker, obrigado. A gente sabe que falamos aqui agora há pouco, o nosso maior ativo é o tempo, e você dedicou esse tempo aqui para a gente, para o pessoal que está em casa aí nos assistindo. Então, é só mesmo gratidão que a gente tem, né, por você ter vindo aqui e ter contribuído tanto com um conteúdo tão bom, né? Tão positivo, tão legal. Eu tenho certeza que vai mudar a vida de muitas pessoas, muitos líderes, muitos liderados, né? Muitos gestores. Então, foi muito bom. É sempre muito bom falar contigo, seja áudios que a gente escuta, seja uma ligação, a gente tem que se encontrar mais, né? Então, eu tenho que ir naquela sacada lá com neve, lá que apareceu na tua TV, que a gente viu na casa do Becker ali, nevando e aquela coisa toda ali em Canela, né, Becker? Tomar um bom vinho ali, então a gente vai também São convidados. Ir à nossa casa já ali pra gente fazer aquele churrasco que tá devendo a visita, né, pra gente, na nossa casa. Carrezinho de ovelha. Com certeza. Então, te agradecer aí, fica o agradecimento. É um momento aqui de muita satisfação pra gente, né? Becker, não sendo redundante, mas te agradeço do fundo do coração. Na verdade, aqui, tenho certeza que foi menos de 1% de todo o conhecimento que tu tens, né, nesses horários que a gente colocou aqui, a exposição desse tema tão importante para nós, para qualquer um, na verdade, não só para líderes ou para pessoas que querem ser líderes, né? Eu acho que a gente falou de temas que servem para a vida de qualquer pessoa. Então, muito obrigado por tudo, pelo teu tempo, e com certeza a gente terá outros episódios, outros espaços para a gente falar, aprofundar mais do teu conhecimento. Estarei sempre à disposição, e eu que agradeço a oportunidade de disseminar o conhecimento e estar presente aqui nesse novo projeto de vocês, que eu tenho certeza, convicção, vai exponencializar. Tá? E contem comigo, sempre que precisarem, estarei à disposição dos amigos. Valeu, Becker, obrigado. Beijo no coração de vocês. E agradecer vocês. também ao pessoal que nos assistiu, ficou conosco aqui, o carinho, a atenção de cada um de vocês. Mais uma vez, reforçar, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, tá? Curta, comenta, compartilhe, sem limitação, tá bom? Dê essa força aí ao nosso projeto, ao nosso canal. E toda semana, volto a dizer, a gente já tem uma agenda bastante interessante. Toda semana teremos convidados aqui conosco, subindo vídeo aí no nosso canal no YouTube. Então, siga a gente no Show Te Falar no YouTube, siga também no Instagram, nós temos o showtefalar.podcast. Então, nos acompanhe aí, cada semana teremos bastante conteúdo para agregar aí o dia a dia de vocês, tá bom? Show Te Falar, pessoal. Obrigado, um abraço.